Olá, eu sou a Paloma Venâncio, sou especialista em Lash Lift, sejam muito bem-vindos aí ao meu canal. E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês para explicar quais são as contraindicações do Lash Lift. Então, bora aprender. Bom, a primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês, que a primeira contraindicação que eu vou falar aqui é uma coisa que eu faço, tá? Embora não seja comprovado, mas que eu aderi isso para mim, porque eu gosto de trabalhar com uma certa tranquilidade. Então, gente, gestante e a lactante eu não faço. A lactante eu faço a partir de 6 meses, tá? Mas na gestante eu não faço o procedimento. Por que eu não faço? Porque Lash Lift é um procedimento químico, né? E quando a pessoa está gestante, ela está muito sensível, né? Tanto que às vezes não se recomenda nem relaxar cabelo, não pode pintar, né? Tingir, tem algumas coisas que grávidas não pode fazer. Então, como é um procedimento químico e as grávidas ficam muito sensíveis nessa época, então eu aderi não fazer em grávidas, tá? Somente se ela tiver uma autorização do médico, tá bom? E no caso da lactantes, eu atendo a partir de 6 meses, que é quando ali se introduz a alimentação, tá? Antes disso, eu também não faço para não estar prejudicando aí a criança. Mas é uma coisa que eu aderi, tá? Embora não fosse comprovado, então eu não faço, mas fica a seu critério, então, de fazer ou não o procedimento em grávidas e lactantes, tá? Uma outra contraindicação é pessoas que têm alergia ao tioglicolato. O tioglicolato ele é o principal componente químico, né, do passo 1 aí que a gente utiliza, que é o permanente. Então, geralmente, quando a pessoa ela é alérgica, ela já sabe do que ela é alérgica, né? Então, se ela falar para você que ela tem alergia a tioglicolato, então ela não pode estar fazendo o procedimento de lash lift, porque esse é o principal componente químico, tá? Do passo 1. Então, a pessoa não pode fazer, porque senão ela vai ter uma alergia, tá? Isso é um fato. Pessoas com hipersensibilidade nos olhos. Por que é difícil fazer um procedimento quando a pessoa tem hipersensibilidade nos olhos? Porque geralmente quando a pessoa é muito sensível assim, ela começa a lacrimejar muito. E se ela lacrimeja muito, ali a gente tenta colar o molde, né? Tenta colar os fios e não fica. Né? Não fica porque tá saindo uma água ali, né, do olho dela sem parar. E aí a gente tem aí uma certa dificuldade, né? Tanto em colar o molde, em colar os fios, né? Até porque a cola que a gente cola os fios, ela não é a prova de água, né? Ela é uma cola bem tranquilinha de se trabalhar, não é a prova d'água, então se lacrimejar, vai descolar, né? Então, quando a pessoa tem hipersensibilidade, ela te fala já, eu lacrimejo demais. Aí você já tem uma certa dificuldade aí de fazer o procedimento, tá? Muitas das vezes nem dá para ser realizado. Pessoas que realizaram o procedimento em menos de 40 dias. Por que a gente não deve fazer, né, nesses casos, o lash lift? Porque, gente, geralmente, com menos de 40 dias, ainda se tem muitos fios ali com o procedimento. Então, se a gente faz o procedimento com menos de 40 dias, a gente está jogando mais química ali em cima dos fios. E isso não é legal. Então, para tá fazendo o procedimento de novo, eu peço para estar com pelo menos 40 dias aí para a gente estar fazendo o procedimento novamente. Porque a principal coisa que a gente quer preservar aí é a saúde do fio, tá? Então, recomendo vocês, né, com menos de 40 dias, não fazer o procedimento novamente. Como que eu tenho esse controle, né? Quando a pessoa já é minha cliente, eu já pego, né, o último agendamento que ela fez e eu consigo ver ali quanto tempo que já tem, né, quando ela fez. Agora, se é uma pessoa que veio de uma outra profissional e quer fazer o procedimento comigo, então a gente tem que conversar muito bem com essa cliente, né, explicar para ela os riscos, né, que se ela tiver feito o procedimento recente, a gente estiver jogando mais química ali em cima do fio dela, há um risco de quebrar o fio, então ela tem que esperar,
né? Então, é muito importante a gente não repetir o procedimento, assim, menos com esse prazo aí de 40 dias, tá? Pelo menos isso. Outra contraindicação, pessoas com algum tipo de lesão nos olhos, como a blefarite, por exemplo, que é um tipo de infecção, né, na parte dos olhos. Tem que tomar muito cuidado, né? Blefarite é uma coisa muito séria, né? Uma inflamação até causada aí, às vezes pode ser causada por excesso de sebo, né? Ou alguma bactéria. E é uma doença. Então, se a pessoa tem esse tipo de lesão, se a gente cola um molde ali, né, na pálpebra, não é legal, né? A gente fazer o procedimento com pessoas que têm algum tipo de lesão aí na pálpebra, né, nos olhos. E que provavelmente ela vai ter algum tipo aí de reação, pode piorar, né, o que ela tem, a lesão que ela tem. Então, pessoas com lesão a gente não deve mexer, tá bom? Pessoas que têm dificuldade de ficar com os olhos fechados, eu gasto em média aqui no máximo 1h30 para estar realizando o procedimento hoje. Tem pessoas que não conseguem ficar com o olho fechado e tem que ficar com o olho fechado, gente. Durante o procedimento, né, a cliente precisa ficar com o olho fechado. Só que tem pessoas que não conseguem, né, que tem ansiedade, síndrome do pânico, né. Então, é muito importante a gente já avisar para a pessoa, olha, o tempo do procedimento é aproximadamente 1h30, e nessa 1h30 você fica aí com os olhos fechados, né, para a pessoa já estar ciente disso, né, para ela não chegar aqui e aí a gente ter alguma dificuldade, né, dela não conseguir ficar com o olho fechado, e se ela não conseguir, a gente vai ter um problema, porque como é que a gente vai mexer no olho, na pálpebra, né, se o olho dela não tiver fechado? Então, a gente tem uma certa dificuldade aí. Então, ela precisa ficar quietinha, os olhos precisam estar fechados, né, até porque se ficar mexendo, né, pode descolar o fio. Então, a cliente tem que estar ciente que ela tem que ficar esse período aí com os olhos fechados, tá bom? Pessoas com glaucoma também, ou com algum outro tipo de doença, né, mais grave nos olhos também, somente com autorização do oftalmologista, né, porque são doenças agudas, doenças graves, e que a gente tem que se atentar, né, que se pode causar, agravar, né, alguma doença da pessoa, lógico que a gente não quer mexer. O que eu falo muito com as minhas alunas gente, o máximo que a gente puder, né, se preservar para não ter nenhum tipo de problema, é melhor para nós, tá? Porque a gente não pode dar garantia para a pessoa, por exemplo, que ela não vai ter uma alergia, né? A gente não pode dar esse tipo de garantia. Então, o que a gente puder evitar, né, é melhor para nós. Então, ó, eu, né, profissional Paloma, não faço em grávidas, lactantes a partir de 6 meses. Outra coisa, se a pessoa tiver de extensão de cílios, gente, não tem como fazer o procedimento. Eu tenho muitas clientes que querem trocar, né, de extensão de cílios para lash lift, mas ainda tá com os fios ali. Eu não retiro extensão, então eu falo com elas, ó, procura um lugar para você retirar a sua extensão de cílios, depois você vem até mim pra gente fazer lash lift. Porque não tem como a gente fazer o procedimento em cima de um fio artificial, né? Então, essas são as contraindicações, tá? É muito importante também você deixar claro para a cliente quando você for fazer o agendamento, né? Para quando ela chegar até você, e aí você não se surpreender, né? Ela tá grávida, ou ela tá de extensão, ou tá com algum tipo de lesão e não puder fazer o procedimento. Então, é muito importante a gente avisar antes para as nossas clientes, né? Durante o agendamento. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Se vocês gostaram, né? Se vocês querem saber de algum outro assunto também relacionado ao lash lift, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Também a gente tem aí na descrição do vídeo um e-book, onde eu ensino toda a parte teórica do lash lift e também como eu faço o passo a passo, né? Como que eu trabalho, como que eu faço o lash lift, tá tudo explicadinho, detalhado aí na minha apostila. Se você quiser adquirir, é só clicar aí na descrição do vídeo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.